Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é João Paulo e essa aula vai ser sobre a Inconfidência Mineira. Qual que é a importância desse movimento, como que ele se encaixa no contexto do Brasil colonial da época e como ele se encaixa no contexto internacional daquele momento. Bem, vamos entender? Bom, primeiro, Inconfidência significa traição. Então, inconfidentes são os traidores, ou seja, é a forma como a coroa portuguesa vai olhar para esse movimento. E é como ele acaba passando para a história. Pode aparecer também como conjuração mineira. Conjuração é uma conspiração. São pessoas que se juntam ali para tramar contra algo ou algum governo. Certo? Mas o que estava acontecendo na época, né? Qual é o contexto desse movimento? Vamos lá. Confidência Mineira, século XVIII, sim? E o século XVIII marca ali a crise do sistema colonial, beleza? Como assim? A colonização da América pelos estados europeus vai se dar dentro de um sistema que a gente chama de sistema colonial. Fazia parte então desse sistema colonial, por exemplo, né, o escravismo africano, através do Atlântico. E em meados do século XVIII, esse sistema começa a dar sinais de que não está funcionando muito bem, que não está dando muito certo. Por quê? Por conta de vários fatores. Por exemplo, entre eles, a divulgação das ideias do iluminismo. Sim? O iluminismo está falando ali em representatividade política, em igualdade jurídica, em liberdade, e eram princípios que se chocavam diretamente com as bases desse sistema colonial. Outra coisa também eram os movimentos de independência que estavam ocorrendo aqui no continente americano, como, por exemplo, a Revolução Americana, que pode aparecer também como independência das 13 colônias inglesas na América do Norte, que é o movimento que vai dar origem aos Estados Unidos da América. Tudo bem? Além disso, as próprias contradições internas do processo de colonização também vão contribuir para essa crise. Por exemplo, a colonização gerou uma elite colonial que cada vez mais começava a se chocar, né, com a elite metropolitana. Sim? Então a gente precisa entender o que estava acontecendo também aqui no Brasil colonial. Né? Como que essas elites locais vão se comportar nesse contexto aqui. Então vamos entender um pouquinho como que estava a capitania de Minas Gerais. Sim? A principal atividade econômica ali era a exploração do ouro. Esse ouro foi sendo extraído ao longo de todo o século XVIII. Sim? Acontece que a mineração também andava em conjunto com outras atividades econômicas, como a agricultura de subsistência, a produção de gêneros alimentícios, a pecuária, o comércio voltado para o mercado interno e também, né, as atividades financeiras, certo? Então havia uma diversificação econômica muito grande na região das Minas, o que gerava também uma elite econômica bastante diversificada e letrada, instruída, né? Algo que acabava inclusive destoando de outras capitanias aqui da colônia. Sim, essa elite instruída, letrada, também vai ter acesso, por exemplo, a livros que entravam clandestinamente aqui na colônia e que traziam as ideias ali de filósofos iluministas europeus, por exemplo. Né? Essas ideias vão influenciar no movimento de independência. Outro ponto que vai ser fundamental nesse desejo de romper com a metrópole, que é a principal característica da Inconfidência Mineira, é a situação econômica da capitania. A partir da segunda metade do século XVIII, a economia do ouro começa a declinar, começa a decair. Sim? Mas, apesar disso, as autoridades portuguesas continuam cobrando os impostos como se nada de diferente houvesse acontecido. Sim? Isso gera uma insatisfação cada vez maior entre a população da capitania e vai acumulando dívidas, principalmente entre os mineradores. Sim,
troca, a mudança do governador da capitania, né? Em 1788, o Visconde de Barbacena assume a capitania de Minas Gerais com instruções de realizar a derrama. O que era a derrama? A derrama era a cobrança forçada, né, por parte ali das autoridades portuguesas das dívidas atrasadas dos mineradores. O problema é que essa cobrança ela era realizada sobre toda a população da capitania. Então, a única vez que ela foi realizada, em 1763, gerou um forte descontentamento e um medo, né, de que ela pudesse ocorrer novamente. Os rumores de que uma nova derrama pudesse ser realizada vão contribuir também para que essa conjuração acontecesse. Mas o que foi essa conjuração? Quem participou desse movimento? Bem, vamos lá. Essa conjuração ela vai ser realizada basicamente pela elite econômica mineira. E essa elite, como eu disse, era bem diversificada. Então, vão participar aqui proprietários de terras, comerciantes, mineradores, né, militares, padres, intelectuais, poetas, como os poetas árcades Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e assim por diante. Sim, essa elite mineira tinha como objetivo, então, né, organizar um levante no dia em que a derrama fosse implementada e, se vitorioso esse levante, promover então a emancipação da capitania. Aqui é importante dizer, então, não havia uma ideia, uma identidade nacional naquele momento, não havia uma ideia de ser brasileiro, de Brasil, né? O objetivo ali era a emancipação da capitania de Minas Gerais e a instalação de um governo republicano. Sim? Bom, não há uma preocupação com a abolição da escravidão, até porque a maioria dos envolvidos na conjuração eram proprietários de escravos. Entre esses membros, um dos principais divulgadores das ideias da conjuração, do republicanismo, da autonomia, era o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que havia sido comerciante, tropeiro, militar, exercido ali a atividade de barbeiro, né, tirava dentes, coisas desse tipo. O Tiradentes, então, por conhecer muito bem a capitania, por conhecer os principais caminhos que ligavam, por exemplo, Minas ao Rio de Janeiro, vai ser, então, essa peça-chave, essa figura central no processo de difusão dessas ideias aqui, né, de conjuração. Sim, acontece que o movimento ele vai ser denunciado, vai haver uma delação, e entre os delatores, o principal foi o Joaquim Silvério dos Reis, um homem muito rico, da região das Minas, porém bastante endividado com a coroa. E a sua delação ela ocorre ali em troca, né, entre outras coisas, do perdão das suas dívidas. Sabendo então da conjuração, o Visconde de Barbacena, governador da capitania de Minas Gerais, suspende a derrama, né, e começa então, inicia ali a chamada devassa. E o que foi a devassa? Basicamente foi a investigação do movimento, né? Então ela consistiu na prisão e no interrogatório dos envolvidos, e entre eles estava o Tiradentes, que foi preso no Rio de Janeiro. Após as investigações, as penas, né, vão ser aplicadas a uma diversidade, desde prisão perpétua, expropriação de bens, até o caso de 11 envolvidos que foram então condenados à execução. Destes 11, 10 conseguiram modificar a pena de execução para degredo na África, e apenas um deles, justamente o Tiradentes, foi executado. Tiradentes foi então enforcado e esquartejado no Rio de Janeiro no dia 21 de abril de 1792. Depois dos esquartejamentos, as partes do seu corpo foram
distribuídas em diversas regiões de Minas Gerais, e a sua cabeça ficou exposta na praça principal de Vila Rica. Vila Rica hoje, Ouro Preto. Sim, por isso então que o dia 21 de abril é feriado, né? Mas esse feriado e essa valorização de Tiradentes transformado na figura de um herói só vai acontecer muito tempo depois, já ali durante o período republicano. Mas isso já é uma outra história. Ok? Muito obrigado, até a próxima.